Na aula 3, a gente vai falar de perda de carga localizada e depois de condutos equivalentes. Isso está dividido em duas partes. Por esses temas estarem correlacionados, a gente junta numa aula só. Então, para começar falando de perda de carga localizada, é importante relembrar o que é perda de carga distribuída e fazer uma comparação entre elas. Bom, da onde vem essa ideia de calcular a perda de carga? Primeiro a gente começa, relembra lá de Fentran, da equação da energia. Carga no ponto 1 vai ser igual a carga ou energia no ponto 2, mais o que foi reduzido de energia entre 1 e 2. Então, o que é a carga hidráulica? Ou a carga do fluido? Ela vai ser uma carga de pressão mais carga cinética mais potencial gravitacional, tanto para o ponto 1 quanto no ponto 2. E o que pode vir a causar perda de energia entre 1 e 2? Bom, a gente pode ter uma turbina ali tirando energia do fluido, a gente pode ter uma bomba dando energia para o fluido, aí nesse caso não é perda, é ganho, por isso vem aqui sinal de menos. Nosso referencial para esse ΔH, ao contrário de praticamente tudo na física, né? Na física, quando a gente bota um delta, significa final menos inicial. Mas aqui na hidráulica a gente convenciona ao contrário, quando está falando de carga, né? Então, ΔH é o inicial menos final. Por quê? Porque normalmente entre um ponto 1 e um ponto 2, né? Um ponto amontante, que é antes, e um ponto ajusante, que é depois, de uma tubulação, você vai ter perda. Então, por isso fica mais conveniente referenciar como redução o delta. Voltando à bomba, então é um ganho, por isso o sinal é negativo. E existem as perdas na tubulação, que está aqui representado por HP. Essas perdas elas podem ser subdivididas em perdas distribuídas e perdas localizadas. O que vem a ser cada uma delas? A perda distribuída ela se dá pela tensão cisalhante na parede. Lembrando que essa tensão cisalhante ela atua como se fosse um atrito. Eu coloco aí aspas, lembrando lá desde Fentran. Atrito, por definição, seria contato de sólido com sólido. Não é o caso aqui, a gente tem fluido. Mas fica intuitivo, fica rápido entender qual é a consequência quando a gente compara com atrito. A consequência, uma das principais, é a dissipação de energia. Então, essa perda é causada pela dissipação por conta dessa tensão cisalhante junto à parede. Bom, se é provocada pela tensão cisalhante junto à parede, vai depender do material da tubulação. Se o material é mais ou menos rugoso. E aí aquele termo rugosidade, parâmetro que a gente viu na aula anterior. Bom, isso é a perda distribuída. Agora, uma coisa interessante e importante ressaltar sobre a perda distribuída é que quando você calcula esse tal P, certamente vocês se lembram lá de Fentran que a gente calculou e lembram agora da revisão que foi feita no iníciozinho de hidráulica. Ele tem valores baixos, né? Valores baixos. Quando você compara, né, a unidade aqui é Pascal. Se você compara o valor que dá de tensão na parede com a pressão atmosférica, você vai ver que é bem pequeno. O que isso significa? Que para você ter uma perda distribuída significativa, é necessário um grande comprimento de tubulação. Uma tubulação bem curtinha, tensão na parede pequena, não vai te dar uma perda relevante. E aí vai vir a pergunta, tá, mas como é que eu sei o que é uma tubulação grande e o que não é? Bom, a melhor resposta, a melhor maneira de saber isso é na prática. Fazendo os exercícios, calculando, você começa a adquirir uma sensibilidade, uma boa noção sobre isso. Mas o fato é que, sem dúvida, é um grande número de diâmetros. Tem que comparar, não adianta eu falar a tubulação de 1 metro, de 10 metros, depende do diâmetro. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga para o mesmo comprimento de tubulação. Então, para eu ter uma perda de carga significativa, eu tenho que ter um comprimento maior. Então, por isso, a gente vai falar adimensionalizado pelo diâmetro. Uma grande quantidade de diâmetros em comprimento de tubulação é que vai te dar uma perda distribuída significativa. Não estou falando aí de 20, 30, 40 vezes o diâmetro. Aí sim você começa a ter um número ali relevante.
Bom, e a outra perda que existe, que é o conteúdo dessa aula, é a perda localizada. Essa é provocada por recirculações e turbulência em acessórios. Consequentemente, ele depende do quê? Da geometria. Eu vou abrir aqui, eu não coloquei na aula, nesse momento eu senti falta de ter isso, né, pessoal? Vamos pesquisar aqui no Google, CFD Elbow. Então, se a gente for aqui em imagens, rapidamente vamos encontrar o que eu estou falando, né? Por exemplo, essa imagem aqui. A gente percebe que quando o escoamento passa pela curva, ocorre aqui uma recirculação. A gente vai ter também uma intensificação da turbulência. A turbulência por si só ela já dissipa energia, porque você tem partículas cisalhando ali, impactando. Você tem pequenos turbilhões. E nas curvas, particularmente, você vai ter recirculações. Essas recirculações aumentam bastante esse cisalhamento e, consequentemente, lembrando que cisalhamento remete ao atrito, por sua vez, dissipação de energia. E onde que a gente encontra isso? Em válvulas, em curvas, derivações, registros, reduções. A princípio, qualquer acessório que você coloque ali na tubulação, ele vai causar uma perturbação no escoamento, consequentemente recirculações que, por sua vez, se transmitem, se resumem, né, se traduzem em uma perda de carga localizada. Okay? Então tá aí, perda de carga distribuída é a tensão na parede, depende do material e só fica significativa com comprimento, com grande comprimento de tubulação comparado com o diâmetro. A localizada, ela se dá por recirculações devido a uma mudança geométrica, né? Uma variação da direção do escoamento. E aí vai a pergunta para vocês. Qual que vocês acham que é a perda de carga maior? Antes da gente falar qual é a resposta certa, vamos ver alguns exemplos aqui no próximo slide. Contemplem um bom comprimento de tubulação, né? Se for contar o número de diâmetros que a gente tem em comprimento, vai dar várias dezenas aqui, se não centenas. E perda localizada, bom, a gente tem uma curva aqui, mas não é uma curva muito intensa, né? Não é uma curva 90 graus. Deve ser uns 45, 30 graus, então é uma coisa relativamente suave. Bastante comprimento de tubulação e só uma curva. Vamos ver o próximo aqui. Olha esse. Muito acessório. Só tem aqui um alargamento, abertura, aumento de diâmetro, já é uma perda de carga, uma válvula de retenção, uma válvula borboleta, uma curva, outra curva, por aí vai. E um comprimento de tubulação bem pequeno. Né? A quantidade de diâmetros que você conta aqui, talvez não chegue, sei lá, a 10. Então, comprimento pequeno de tubulação, ou seja, perda de carga distribuída pequena e muito acessório. Perda de carga localizada, vai ter bastante coisa para calcular. Agora, esse outro aqui, comprimento que perde de vista, né? A gente não consegue ver o fim dessa linha e nenhum acessório. Esse aqui é a tubulação, parece ser um duto de ar. Né? Tem bastante comprimento e tem 1, 2, 3 curvas de 90 graus. Pelo menos que dá para ver aqui. Essa aqui provavelmente é uma linha de incêndio, né? Pintado de vermelho. Tem um bom comprimento, mas também tem bastante curva. O que a gente resume aqui dessa lâmina? Vimos casos que claramente a perda localizada é maior e vimos casos que é o contrário. Ou seja, aqueles que malandramente ou não responderam que depende, acertaram. Né? Depende do problema, depende da rede. Tem rede que você só tem perda de carga praticamente só distribuída e tem rede que só tem localizada. Tá, então definimos aí perda localizada, comparamos com a distribuída e agora vem a pergunta, tudo bem, e como é que eu calculo isso? A principal forma é chamada forma cinética da perda de carga localizada. Vamos chegar nela. Todo livro que eu conheço, quando vai falar em perda localizada, começa com esse exemplo de alargamento. Por quê?
Spoiler, porque é o único que a gente consegue calcular analiticamente de maneira bem simples, né? É essa perda. Vamos lá. Então você tem uma velocidade de entrada V1, aumentou o diâmetro, tem uma velocidade V2 que vai ser menor, porque você aumentou a área, a velocidade cai. E aí, naturalmente, a gente já imagina intuitivamente que vai ter uma readequação das linhas de corrente para esse novo espaço aí que foi aberto. Agora, isso aqui é intuitivo, né? O que é importante e que vai ter impacto grande aqui são essas recirculações. Como eu falei, o que causa a perda de carga localizada são as recirculações. E aí você vai ter recirculação, por sua vez, atrito, né, tensão cisalhante, dissipação de energia. Então a gente tem que levar em consideração elas. Se a gente for desenhar a linha de energia de uma maneira assim geral, o fluido vinha com uma determinada declividade, e a gente lembra que por que essa linha de energia ela decresce? Por conta da perda distribuída. A perda distribuída ao longo da tubulação vai causando redução da energia. E aí chega aqui, nessa redução, você tem uma perda localizada, que para o nosso gráfico de energia é um degrau. Bom, passado isso, a gente volta a ter uma perda distribuída. Só que com um detalhe importante, a declividade aqui é mais suave do que a declividade que eu tinha antes. Por quê? Porque se eu aumentei o diâmetro, todas as formas de perda distribuída que a gente viu na aula passada vão mostrar que a perda vai ser menos intensa. A perda unitária, né, aquele J, que é a perda por metro de tubulação, ela vai ser menor quando o diâmetro é maior. É intuitivo isso falar. Você aumentou o diâmetro, tem mais espaço para a água passar, então uma perda menor. Beleza, então isso aqui é a linha de energia conforme previsto em teoria. Outra coisa que a gente pode desenhar, bom, aqui está o degrau que é a perda localizada, que é o que a gente quer calcular. E outra coisa que a gente pode desenhar é a linha piezométrica. O que é a linha piezométrica? Bom, enquanto a linha de energia é a soma de cargas de pressão mais carga cinética mais potencial gravitacional, que é o Z, a linha de pressão é só o Z mais carga de pressão. Ou seja, não tem a carga cinética na linha piezométrica. E aí acontece uma coisa interessante, né? Num primeiro momento, a linha piezométrica acompanhava em declividade, né? Ela era paralela à linha de energia. Depois, lá no final, ela volta a ser paralela, só que com uma distância menor. Por quê? Se eu aumentei o diâmetro, diminuí a velocidade, então V ao quadrado sobre 2G, que é a distância entre linha de energia e linha piezométrica, reduz. Localmente, acontece uma coisa interessante aqui, que é esse aumento. Poxa, a linha piezométrica ela aumenta aqui. E por que isso, esse efeito aqui localizado? É por conta dessa distribuição de velocidades. Como eu falei, esse é o único caso que a gente vai conseguir calcular analiticamente. E como é que a gente calcula? Vamos lembrar de Fentran. Essa formulinha lá, vista em Fentran, que é a equação integral da quantidade de movimento linear. Lembrando, ela diz que o somatório de forças atuando numa superfície de controle vai ser igual ao somatório de m.v, onde m é a vazão ácica, definida por ρVA ou ρQ, e V é a velocidade naquela abertura. Ele vai ser mais ou menos, né? Somando quando essa abertura é uma saída e subtraindo quando é uma entrada. O próximo passo é definir o que vai ser o nosso volume de controle. Então vamos definir aqui uma seção 1 e uma seção 2 que delimita o volume de controle. O que está fora, que é a vizinhança, a gente tira. Beleza, está aí o nosso volume de controle de estudo. O que a gente vai ter de pressões ou forças atuando? Bom, tem a pressão 1 na seção 1. Nessas beiradas aqui, era de se esperar que a pressão fosse maior. Por quê? Porque a velocidade é menor. Aqui fica recirculando. Então, se recircula, a velocidade é menor. Velocidade menor, pressão maior. Só que por conta da perda de energia que ocorre na recirculação, a pressão aqui ela não vai ser maior, ela vai ser igual. Igual a pressão aqui.
Pessoal, aqui está o grande cat jump dessa solução. A gente tem uma observação teórica de que a pressão nessa área aqui, que é a diferença entre a área 2 e a área 1, ela é igual à pressão P1, devido à perda de energia. E lá na área 2, na seção 2, a gente vai ter a pressão P2. Beleza, então com isso a gente consegue calcular o lado esquerdo da equação, que é o somatório de forças. Da esquerda para a direita, que são forças positivas, teremos pressão 1 vezes área 1. Além disso, vai ter pressão 1 atuando na diferença entre área 2 e área 1. Da direita para a esquerda, vai ter pressão 2 vezes área 2, com sinal negativo. Isso vai ser igual ao lado direito da equação. Negativo para a entrada, então menos V1 ρQ, e o da direita é uma saída, o fluido sai aqui pela seção 2, se sai é positivo, então mais V2 vezes ρQ. O ρ é o mesmo porque o fluido é incompressível e a vazão é a mesma devido à equação da continuidade. A gente faz aqui um rearranjo dessa equação, corta esse P1A1 com P1A1 aqui, e aí teríamos que P1 menos P2 vai ser igual à diferença de velocidades, ρQ sobre área. Tá, beleza. Utilizamos a equação da quantidade de movimento linear e chegamos a isso. Mas ainda não tem aqui o que a gente quer, que é o mais importante, que é a perda localizada. Para fazer aparecer a perda localizada, vamos colocar a equação da energia, que diz que a energia no ponto 1 igual a energia no ponto 2, mais a perda, que é a perda localizada. Já cortei aqui os e's, porque a linha média está numa mesma altura. Isolando a perda localizada, a gente tem isso. Bom, agora é um algebrismo, pessoal. Substituir esse P1 menos P2 aqui embaixo, vai aparecer V2 menos V1. Aqui tem diferença de quadrados, que vai ser igual a diferença vezes a soma. Com esse algebrismo aí, que não tem mistério nenhum, a gente chega a essa expressão. Se eu tenho a área 2 e a área 1, não preciso das duas velocidades, porque a equação da continuidade nos diz que V1A1 é igual a V2A2. Substitui isso, a gente chega a essa equação. Agora observa que o que a gente tem aqui, dentro do parênteses, é constante. É um parâmetro geométrico, 1 menos razão entre áreas. Ou seja, no final das contas, a gente pode dizer que essa expressão é perda de carga localizada igual a uma constante vezes a carga cinética, que é o V1 ao quadrado sobre 2G. A carga cinética da abertura com maior velocidade ou menor diâmetro. Essa expressão é então chamada de fórmula cinética da perda localizada. Por que é o cinético? Porque ela é baseada na carga cinética, tanto quanto intuitivo, né? Porque se o fluido estiver parado, ele não vai ter perda. Quando a tubulação não tem escoamento, não tem perda. Bom, a gente deduziu essa forma para essa situação de um alargamento e conseguimos deduzir analiticamente. Agora, o interessante é que, com base em experimentos, a gente observa que essa forma atende bem a praticamente todas as perdas localizadas. Todo tipo de conexão, de acessório que você coloca na tubulação, ele responde razoavelmente bem a essa formulação. Fica só realmente saber qual o valor de K utilizar para cada um deles. Bom, a gente falou aqui em alargamento. E se fosse uma contração? É um caso contrário. Na contração, uma coisa interessante que acontece é esse estreitamento da seção útil. Você tem seção total, essa distância aqui. Mas devido a uma readequação, uma adequação das linhas de corrente ao espaço disponível, vai ter recirculação aqui embaixo e aqui em cima. Recirculação, de novo, apareceu o grande vilão da energia em tubulação, é a recirculação. E aí o curioso é que, na verdade, a perda de carga significativa ela não é dessa seção 1 para a seção 2. Eu vou chamar isso aqui seção 1, seção 2, seção 3. Não é daqui para cá. A perda significativa ela ocorre dessa seção aqui para essa daqui. E aí é um princípio parecido com o que a gente viu na perda anterior de alargamento, né? Daqui para cá o que acontece na prática efetivamente é um alargamento.
Tinha só essa seção útil, passou essa turma. Então, linha de energia é esse perfil. A gente quer a perda localizada e a linha piezométrica é esse aqui. Repara que aqui, essa linha piezométrica, pontualmente, ela tem um vale, né? Por quê? Essa contração da área útil vai ocasionar um aumento da velocidade efetiva. Aumento da velocidade vai causar um maior distanciamento entre linha energia e linha piezométrica. Então a gente tem a seção 1, a seção 2, e aqui no meio está chamando de seção 0. Eu tinha falado 1, 2 e 3, mas está 1, 0 e 2. Bom, a fórmula vai ser a mesma, porque o que a gente tem efetivamente de perda é da 0 para 2, porque aqui tem um alargamento. Agora, o difícil é a gente saber quanto é essa contração efetiva que tem aqui. Aí, na mão, a gente não consegue calcular isso de maneira fácil, que nem fizemos para o alargamento. Ou seja, isso aqui fica baseado em dados experimentais, em dados empíricos. Com dados empíricos, o que a gente tem é essa tabelinha aqui. Dependendo da razão entre área 2 e área 1, lembrando que a área 2 é menor que a área 1, você tem isso aqui variando e o K indo desde meio até 0. Claro, se a área 2 for igual à área 1, não tem contração nenhuma, então não tem perda de carga. E esse aqui não é que seja exatamente 0, porque não faz sentido, né? Se a área 2 for 0, você tem um tampão ali. Isso aqui é dizer que a área 2 é infinitamente menor que a área 1. Muito menor que a área 1. Então, quando a área 2 é muito menor que a área 1, esse K ele tende a meio. Ele vai ser 0,05, que é a perda de carga daqui para cá. Agora, o detalhe importante para ressaltar é que a gente continua com o mesmo referencial, a mesma padronização. Por quê? Porque eu tenho a velocidade de um lado e do outro, são velocidades diferentes. Qual velocidade que eu vou usar na fórmula? A maior velocidade. Ou a velocidade onde o diâmetro é menor. Então, a maior velocidade, nesse caso, é a V2. Então, é essa aqui que eu vou utilizar para o cálculo da perda de carga. Aí eu peço que vocês lembrem que quando a área 2 aqui é infinitamente menor que a área 1, esse K vale meio. Bom, agora vamos falar quando a gente tem uma saída de reservatório ou entrada na tubulação. E a gente vai chamar essa situação de entrada, porque o nosso referencial é a tubulação. Aqui o fluido está entrando na tubulação. Entrada em tubulação, ok, já antecipei que a gente vai utilizar sempre a mesma fórmula. E a pergunta é, quanto vale o K aqui nessa situação? O que acontece aqui? Isso aqui dá para comparar com o problema anterior de estreitamento. Só que é um problema de estreitamento onde você tinha uma área gigantesca para escoar e passou a ter uma área do tamanho do diâmetro do duto. Relativamente falando, se eu dividir essa área do duto pela área que eu tenho aqui disponível, vai dar uma coisa muito pequena, tendendo a 0. E eu mostrei para vocês que quando essa razão A2 entre A1 tende a 0, o K tende a meio. O K ele não passa de meio nesse tipo de situação. Então, aqui o K vale meio. Então, como é que ficaria a linha de energia? Ela tem um degrau, né, por conta dessa perda localizada. Antes a energia estava no nível da água do reservatório, aqui teve um degrau. E a linha piezométrica fica V ao quadrado sobre 2G abaixo, conforme a definição de linha piezométrica. E o K aqui vale meio. Bom, agora esse é um cenário em que você tem o duto rente à parede interna do reservatório. Mas isso aqui não é muito comum. O que a gente tem de mais comum vai ser, antes de chegar no mais comum, uma outra opção que tem, que também não é comum, mas é possível. É para você tentar suavizar, né? E aí você tem que imaginar o escoamento aqui dentro, a linha de corrente, a circulação, para lembrar por que tem perda de carga aqui. Tem que fazer aquele desenho da linha de corrente para ver. Para você tentar mitigar aquela contração que tem de área efetiva, o que você pode fazer é esse adoçamento das quinas, é fazer uma curva suave ali. Se você suavizar, você não vai ter tanto aquele efeito das linhas de corrente entrando e estreitando a área. Consequentemente, você reduz a perda de carga. Então, nesse caso, a perda de carga ela vai ser sempre menor do que a perda de carga, o K do caso anterior. Mas vai depender desse raio de curvatura. Então, está aqui dependendo da razão R sobre D.
Agora, nenhuma desses dois ok, vamos supor que você está fazendo um projeto de uma indústria e a perda de carga tá difícil. Aqui você tem uma bomba e aí essa bomba tá com a pressão muito baixa, que dá um problema chamado de cavitação. Então a perda de carga na sucção passa a ser muito impactante para a cavitação, principalmente a perda de carga localizada. E aí você fala, bom, vamos fazer esse adoçamento aqui para melhorar. Ok, melhorei a perda de carga. Você vê que esse K caiu muito, né? Você pode cair de um K de meio para, sei lá, 0,05. Você caiu 10 vezes a perda de carga. É bastante coisa. Agora, qual é a situação mais comum, né? O tipo de instalação mais comum é esse aqui. Quando você tem um prolongamento da tubulação para dentro do reservatório, que é uma reentrada. Nesse caso, vocês acham que vai dar uma perda de carga menor que esse daqui, maior que esse aqui, ou entre os dois? Então a resposta é que é maior que o 0,5. Especificamente aí 0,8, bem maior. E o que é isso aqui na prática, né? Se você pegar e olhar isso aqui na prática, são esses flanges. Isso aqui é muito prático para você instalar. Você faz um furo no seu reservatório, seja qual for o material dele, vem com essa peça da direita engata e essa peça da esquerda rosqueando aqui. Essa rosca aqui ela acaba ficando para dentro do reservatório e esse prolongamento aqui, essa reentrada. Então esse aqui é o pior, que dá a maior perda de carga. Agora, por outro lado, é o mais utilizado, né? E o que parece ser um pouco contraditório. Mas por que é o mais utilizado? Porque ele é mais prático. É muito mais prático. Isso aqui vai te dar muito menos dor de cabeça com o vazamento e com a instalação. É mais fácil e dá menos problema de manutenção. E essa perda aqui, normalmente, ela considerando todas as perdas localizadas e distribuídas que vão ter, além dessa, ela acaba, normalmente, ela não tem um impacto tão grande. Então, aí você, vou ter uma perda maior, mas não vai impactar tanto. E é mais fácil, muito mais fácil instalar. Então você vai ver reservatório só caixa d'água, com certeza é esse tipo aqui. Mais casos. Bom, a gente tem caso de curva e cotovelo. Quando é curva e cotovelo com ângulo qualquer, existem essas formas empíricas aqui para dar um norte de valor de K. Agora vamos falar das válvulas ou registros, né? Válvula de gaveta. A válvula de gaveta ela vem descendo, obstruindo o escoamento. Então, conforme ela desce aqui, ela obstrui e impacta nas linhas de corrente. Aí você já viu, você vai impactar no escoamento, nas linhas de corrente, consequentemente vai causar recirculação, por sua vez vai causar perda de carga. E essa perda de carga vai depender do quanto que a gaveta desceu. E aí essa razão entre o quanto desceu a gaveta e o diâmetro do tubo, a gente tem valores de caixa. Agora repara que quando a gaveta está totalmente aberta, ainda assim tem uma perdazinha, 0,15. Por que tem essa perda? Porque esse desenho aqui ele é simplório, né? Ele não está mostrando como é de verdade dentro de uma válvula. Dentro de uma válvula, mesmo quando a gaveta está totalmente para cima, você tem aqui obstruções, tem uma geometria que vai dificultar um pouquinho, vai atrapalhar um pouco o escoamento, vai dar essa perda pequena aqui, tá? Mesmo quando ela está totalmente aberta. Bom, esse é o tipo de válvula, gaveta. Agora existe do tipo borboleta. Então, no momento inicial, a borboleta está paralela ao escoamento. A gente vai lá e gira e, consequentemente, tem um impacto maior no escoamento. Essa alteração das linhas de escoamento vão causar recirculações e circulação, perda de carga. E na literatura a gente acha a perda de carga em função desse ângulo da borboleta. Então está aí uma tabelinha com ângulo começando desde 0. E quando é 0 tem perda de carga, porque a borboleta está lá. Ela, embora esteja paralela ao escoamento, ela não tem uma espessura infinitesimal. Ela tem uma espessura ali que tem que ser considerada e, consequentemente, dá uma perda de carga. Aí você vai fechando, né, vai aumentando esse ângulo e, consequentemente, o K vai aumentando. Agora eu vou pedir que vocês apreciem essas tabelas, né? O engenheiro tem que olhar para uma tabela e ver um gráfico. Todo mundo tem que ter instalado no cérebro um plugin do Excel de criação de gráfico. E eu peço que vocês avaliem esses gráficos e respondam a pergunta: que tipo de válvula é mais adequada para regular a vazão?
gaveta ou borboleta, com base nesses dados. Olha aqui para os números. Observa como é que vai variando a válvula de gaveta. De 0,15 foi para 0,26, para 0,81. E em meio aqui, metade, né, quando a gaveta desceu metade do percurso, é 2. Aí a partir daí de 2 vai para 5, para 17 e para 97. Repara que boa parte aqui, até metade, a variação era ínfima comparada com o que veio depois. Por exemplo, daqui de 0 para 1/4 aumentou 2 vezes. Aí quando você vê aqui de 5/8 para 3/4 aumentou 3 vezes. E aí depois de 3/4 para 7/8 aumentou 5 vezes quase. Ou seja, você começa com um aumento pequeno e depois ele aumenta muito. Já a válvula de borboleta, totalmente ao contrário, você vê uma coisa muito mais gradual, muito mais suave e contínua ao longo do fechamento. Se a gente pegar esses dados e plotar em curvas, a gente vai observar isso aqui. Olha, a válvula de borboleta, ela tem um aumento que ele é mais gradual, mais contínuo, né? Enquanto a válvula gaveta é quase nada, quando chega ali em 60%, 70%, aí que começa a ter alguma coisa, e de 70% para frente o aumento é absurdo. Pessoal, isso vocês observam claramente em registro muito utilizado, registro geral de banheiro, de cozinha, registro de mangueira, que é aquele que você fica dando volta, volta, volta e nada, não mudou nada. Você dá um monte de volta ali, ele continua praticamente a mesma vazão, não percebe nenhuma diferença. Quando chega no finalzinho, nas últimas voltas, é que de repente aí você vê diminuindo e cessando totalmente. O que é isso? É justamente esse finalzinho aqui da válvula de gaveta. A válvula de borboleta não, você vai ver uma coisa mais suave. Você começou a girar ela, você já percebe uma variação. Agora o detalhe interessante, teve alguém que comentou aqui, pô, aqui em casa acho que é tudo borboleta. Acho difícil. Porque borboleta só é utilizado na indústria. Porque ela é mais cara, é mais difícil construir, só faz sentido então quando é grande porte. A maioria das válvulas que a gente tem, esses registros que a gente tem, o torneira, por exemplo, é válvula de ângulo, né? Nenhuma dessas duas, vou mostrar mais na frente. Mas em residência, você vai ver muito válvula de gaveta na saída da caixa d'água, na derivação geral da cozinha. Você precisa fechar a água da cozinha para fazer uma troca lá. Aí é uma válvula gaveta. Então, em residência, você vai ver de gaveta. Uma borboleta, não. Borboleta só industrial. Tá? Por quê? A borboleta regula bem a vazão. Ela é utilizada em instalações industriais quando você quer um controle, um ajuste de vazão. A de gaveta é quando você quer ou totalmente aberto, totalmente fechado. É a situação ideal dela. Vai lá, fecha totalmente. Beleza, ela fechou. Abre totalmente, ela abre. Vamos às dúvidas aí. A borboleta não fecha 100%? Fecha sim, Pedro. É aqui que eu não tenho dado empírico de fechamento. A gente pode imaginar que essa curva ela prosseguiria. Tá? Troquei as lá de casa essa semana. Tudo gaveta. Show de bola. Tudo gaveta. Mas era o que, Leonardo? Mais alguma pergunta aí? Trocou tudo. O registro geral é gaveta. Agora, além de gaveta, se utiliza muito esfera. A de esfera eu acho melhor. A de esfera é melhor, porque ela é mais fácil. Você gira 90 graus, ela fecha totalmente. Então, se o objetivo é abrir totalmente ou fechar totalmente, a esfera é melhor. Agora, a esfera é mais cara. Se for comparar a esfera com gaveta, nitidamente você vai ver o preço lá da esfera mais caro. Só que tomem cuidado, que você vai lá, aí, por exemplo, vamos supor que você vai na loja de material de construção e fala, pô, me vê um registro de gaveta aí de 3/4. Aí ele vai te dar, tem esse aqui de ferro que custa R$ 70. Ela fala, e o teu de esfera, então? De esfera eu tenho esse aqui de PVC que custa R$ 15. Né? Então atenta a esse detalhe. Válvula de gaveta eu só conheço de ferro. Só ferro fundido, normalmente. Válvula de esfera, aí tem tanto de ferro quanto de PVC. E aí se você for na loja vai ter a de PVC, o preço é bem mais baixo, obviamente, mais
plástico é mais barato que aço. Ok? Então toma cuidado com isso. A esfera, se você pegar uma esfera de aço e comparar com registro de gaveta de aço, a esfera é mais cara, porque o processo construtivo dela é mais complicado. Bom, mas por quê? Qual é a vantagem da esfera? Ela é mais prática. Você dá uma girada ali 90 graus, rapidamente ela fecha. O PVC ele vai durar menos, né, Pedro? Principalmente se pega intempérie, né? Pega sol e tal, o plástico pegando sol ele vai se deteriorando, ele vai ressecando. O maior problema do plástico é o ressecamento no sol. Mas se você está indoor, né? Se o seu registro você está a caixa d'água, o local da caixa d'água é coberto em telhado, ele não vai ter tanto problema de intempérie e você bota plástico mais barato. Ok? Bom, então tá aí, pessoal. A gaveta ela é muito utilizada para abrir totalmente ou fechar totalmente. A borboleta você vê em diversos processos industriais para regular a vazão, porque ela tem uma curva mais continuada, mais suave. Muito melhor para isso. Dúvidas? Se não há dúvidas, vamos em frente. Nazário aí esbanjou, né? Esculachou. Aqui em casa tudo esfera e tudo tigre. Eu já tinha falado que a esfera é mais cara. Ele não só disse que é esfera, mas é que é da Tigre, ou seja, é a marca é uma das marcas mais caras do mercado, né? Isso aí, pô. Em Angra dos Reis, na sua casa. Tá certo, pô. Padrão UF, né? É de esfera da Tigre. Muito bom, Nazário. Excelente. Mantendo a qualidade aí. Quanto é que foi, Nazário? Foi você que instalou aí, não? Quem foi que falou que trocou tudo, Leonardo? Não. Leonardo, quanto é que tava aí cada registro, você lembra? Bom, vamos em frente. É importante, parece que eu tô falando um pouquinho que quero saber de preço, pô. Eu quero as fórmulas aí para calcular perda de carga. R$39, né, Leonardo? Da Deca, né? Outro tirando onda aí, né? Deca, Tigre. Pô, o padrão aqui é muito elevado, cara. Muito elevado. Mas é importante, o engenheiro tem que saber ter uma noção do que é mais caro, o que é mais barato, porque você vai escolher hidraulicamente falando, você tem um melhor, outro pior. Mas para você decidir qual vai ser recomendado no seu projeto, você tem que levar em consideração o preço sempre. O engenheiro tem que saber estimar o preço. Beleza, então a resposta certa aqui é borboleta. Seguindo, o cotovelo de raio curto e o cotovelo de raio longo. Indo um pouco além, a gente vai ter a curva de raio longo. Qual a diferença entre curva e cotovelo? Por que tem uns que a gente chama de cotovelo e outros de curva? Cotovelo muitas vezes chama de joelho. Você tem que tomar cuidado, porque joelho vão achar que é aquele salgado. Que em Niterói a gente chama de italiano. Mas voltando aqui. Um cotovelo ele é forjado com essa geometria. Tá? Você forja ele, seja plástico ou aço, você molda ele com aquela geometria. A curva não, a curva ela é um tubo reto que você aquece e plastifica ele para ficar com a curvatura que você quer. E tem o T. Um detalhe importante que diferencia o T desses é que no T você pode ter mais uma opção de escoamento. Né? Curva, cotovelo, está indo para um lado ou para o outro, a perda de carga é a mesma. Agora em T não, em T eu posso ter entrando por aqui e saindo pelos dois. Eu posso ter entrando por um lado, passando direto. Eu posso ter entrando e saindo lateralmente. Então tem várias opções aqui de cenário para o T. Quem é que tá chorando? Eu vi aqui chorando. Ele tá acabando, pessoal. Tá pouco. Aguenta aí. Então tem que tomar cuidado quando você for pegar o seu T lá, pegar o T do cenário correspondente. Válvulas. A gente tem a válvula de gaveta, que já falou dela um tanto. Tem válvula de ângulo. Qual é a diferença? A válvula de gaveta, conforme eu falei, tem a gaveta que ela sobe e desce aqui, obstruindo ou não o escoamento. A válvula de ângulo, vocês vão ver aqui que tem esse êmbolo, que ele pressiona uma sede. A sede é a superfície, e dentro da superfície o orifício. Né? Você tem um orifício, e aí você sai do orifício e entra numa superfície onde vai ter o contato. E esse contato a gente chama de contato da sede com a contrasede. Né? Esse êmbolo seria a contrasede e o local ali onde ele vai
pressionar é a sede contra a sede. Então, quando ele está aqui nesse formato, ele está fechado. Aí você gira isso aqui, isso sobe, aí vai abrir aqui o orifício para ter o escoamento. Agora, observe aqui que nessa situação, quando a gaveta está totalmente aberta, tem alguma coisa aqui para atrapalhar, tá? Mas pelo menos a direção é a mesma. Aqui na de ângulo, você vai ter um orifício, depois ele muda de direção. Agora, olha a de globo. De globo, o funcionamento, na verdade, é muito parecido com a de ângulo, né? A diferença é que na de ângulo o fluido ele vai entrar numa direção e vai sair perpendicular. Na de globo, não. Ele entra e sai na mesma direção. Porém, dentro do corpo, ele tem que fazer essa volta aqui para passar pelo orifício, né? A sede está aqui do lado. E aí depois ele faz outra volta para continuar. Tenta imaginar. Imaginem que vocês são uma partícula do fluido. E estão fazendo essa trajetória, esse caminho aí. Baseado no que eu comentei, qual vai ter a maior perda de carga? Mas vamos lá. Bom, a de gaveta, quando está totalmente aberto, obviamente, né, a gente está avaliando quando está totalmente aberto. Porque parcialmente fechado, você pode ter qualquer combinação. Totalmente aberta, você tem alguma obstrução aqui por conta da sede que existe para a gaveta, nesse encaixe dela, mas de uma maneira geral você vê que ela não é muito diferente da área disponível da tubulação. Então, a água passa direto. Ou seja, a gaveta vai ter a menor perda de carga de todos esses casos, quando está totalmente aberta. A dúvida agora fica entre ângulo e globo. Na de ângulo, o escoamento vem de baixo, contrai para passar no orifício que está tapado aqui nessa imagem, mas existe um orifício ali, um buraco. Muda de direção e vai embora. Então você teve uma contração e uma mudança de direção. Ruim, né? Mas vamos imaginar o globo. A de globo, ela vinha na horizontal, caiu aqui para baixo, passou a ser vertical, teve a contração do orifício, foi para a direita, foi para baixo e depois para a direita. Ficar claro aqui que de globo é um inferno para o fluido, né? Então, sem dúvida, a válvula de globo tem uma perda de carga absurda. Tá? É a maior perda de carga de todas. A válvula de ângulo tem uma perda de carga significativa também, porque você tem mudança de direção e tem passagem por um orifício. Aí você fala, pô, professor, mas se a perda de carga nesses caras aí é tão grande, por que eles são... Por que tem alguém que compra, né? Por que tem engenheiro que especifica? A questão é que, pensa em termos de vedação. Qual que veda melhor? Na de ângulo e na de globo, toda a força que você faz aqui no volante, e essa parte de cima é chamada castela, você tem o eixo, ele é transmitido ali diretamente para a sede contra a sede, para esse contato ali de sede contra sede, que em outras palavras é o isolamento, é o fechamento da válvula, é a estanqueidade da válvula. Então elas são utilizadas quando você tem pressão mais alta e precisa de uma vedação maior. Você vai lá, fecha. Quem é que nunca viu uma válvula de gaveta que você fecha até o final, mete uma força doida e está pingando ali ainda? A válvula de gaveta tem esse problema. Ainda mais com o tempo, ela vai perdendo esse contato aqui entre a gaveta por corrosão, por, enfim, abrasão. Ela vai perdendo e chega um momento que ela já não estanqueia tão bem, principalmente se você tem pressão mais alta. A de ângulo não. Mesmo com o tempo você perdendo ali, tendo perda de material, você pega aqui, bota uma força elevada no volante, ela se transmite para aquele contato e você garante a estanqueidade. Tanto a de ângulo quanto a de globo, as duas têm essa característica. E aí tem a válvula de borboleta, já mencionei, ela é utilizada para regular a vazão. E a válvula de esfera é aquela que é prática, né? Você deu uma volta aqui, ela fechou. Vamos ver agora outras válvulas, né? Válvula de pé com crivo. Essa válvula que você coloca lá embaixo na tubulação de sucção em bombas. Então, um sistema de bombas, sistema de recalque, você coloca essa válvula de pé com crivo. Ela tem dois objetivos. Um é que ela é uma válvula de retenção, ela não deixa a água vir no sentido contrário. Então, quando você desliga a bomba, não ocorre o esvaziamento da tubulação. E o crivo aqui é uma proteção para evitar que partículas grandes cheguem no corpo da bomba e eventualmente causem danos no rotor. Existe a válvula de retenção, né, que aí você coloca no ponto intermediário da tubulação, que elas só deixam o escoamento em um sentido. Esses dois aqui são do tipo portinhola e tem do tipo Clazar.
O tipo Class A é mais eficiente, que ele fecha mais rápido. E a boia, né, que você coloca lá na caixa d'água. Bom, aqui estão os valores de K. Observa aqui o que eu falei, né? Uma curva é mais suave, ela vai ter valores menores que cotovelos. O T pode ser passagem direta, indo direto, não mudando de direção. Pode ser saída lateral ou saída bilateral. Né? A diferença aqui da lateral é quando ele só vai para o lado, quando está fechada a outra saída. E a bilateral é quando ele está entrando por um lado e está saindo pelos outros dois. Um alargamento, redução. Chamar atenção aqui para a válvula de gaveta, válvula de ângulo e a de globo. Então isso aqui está dentro do que a gente falou no slide anterior. A válvula de globo é a pior, sem dúvida, o K igual a 10. A válvula de ângulo, menos pior, né, 5. E a válvula de gaveta, menor entre elas. Agora, isso varia um pouco na literatura. A válvula de pé, 1,75. A válvula de pé com crio vai para 10. A entrada com borda, que eu mencionei, entrada normal e saída de tubulação. Bom, aqui está um exemplo de avaliar a perda de carga ao longo da ligação entre dois reservatórios. Então vamos aqui. Colocando com essa cor aqui a linha de energia, acho que é uma abóbora, né? Laranja, sei lá, laranja escuro. E de verde a linha piezométrica. Então a linha de energia nesse reservatório de montante, o escoamento está indo para a direita, pessoal. Então, no reservatório de montante, a linha de energia coincide com o nível do reservatório. Quando sai do reservatório e vai para a tubulação, a gente tem um degrau. Né? Conforme vimos, isso aqui causa uma perda localizada. Depois do degrau, tem uma perda distribuída. Chegando na bomba, tem um salto, que é a energia que a bomba dá. Depois, eu vou ter uma perda distribuída até esse momento. É comum, depois na saída da bomba, a gente colocar um alargamento. Para quê? Para utilizar um diâmetro maior nessa tubulação, se ela for muito comprida. Se é uma tubulação muito comprida, você usa um diâmetro maior para reduzir a perda de carga. Tá? Só que no alargamento, a gente tem uma perda localizada. Então, tem um degrauzinho aqui. Depois, seguindo nesse diâmetro maior, a perda de carga é menos intensa. Então, J é menor. Por isso, a declividade aqui é menor que a declividade antes. Porque a velocidade é menor, a perda de carga é menor. Aqui vai ter uma perdazinha localizada. Mas nessa representação aqui esquemática é uma curva suave, então um degrauzinho pequeno. Continua com a mesma declividade, porque os diâmetros são iguais. Aí depois tem a perda aqui de alargamento, um degrauzinho. Aí volta a ser uma declividade mais intensa da perda distribuída, porque o diâmetro é menor. Outro degrauzinho aqui. Na verdade, esse degrau aqui está maior do que o degrau que a gente teve aqui. Por quê? Porque a velocidade aqui é maior. Velocidade maior. Então, no final, vai ter uma última perda de carga ali, o último degrau, que é o da saída de tubulação ou entrada em reservatório. Outra coisa que a gente pode desenhar são as linhas piezométricas. Então, decresce V ao quadrado sobre 2G, a gente tem a linha piezométrica. Repara que onde a velocidade é maior, que são nas tubulações de diâmetro menor, a distância é maior. Porque V ao quadrado sobre 2G vai ser maior. Nesse trecho, nesse daqui, nesse. Já aqui, a gente tem um V ao quadrado sobre 2G menor. Bom, então a gente tem aqui um escoamento, dentro da tubulação e um alargamento. As distâncias dadas. Isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer em laboratório. Colocando uma tubulação ligada aqui nesse ponto, faz um furo na tubulação vertical. Consequentemente, a água vai subir aqui até um determinado nível desse ponto A. Então vamos supor, a carga hidráulica no ponto A é carga de pressão, mais potencial gravitacional, mais cinética. Só que aqui na parede do duto não tem cinética. Cinética é zero, porque junto à parede o fluido está parado. Ou seja, nessa lateral, que é o que esse tubo está medindo, a gente tem só P sobre gama mais Z. E daqui até o ponto mais alto que for, esse P sobre gama mais Z não altera. Essa soma, a soma tem que ser a mesma, porque não tem perda aqui. Essa água vai estar parada, vai estar em equilíbrio. Ou seja, quando chega aqui em cima, a pressão é zero, que é atmosférica, eu vou ter só Z. Mas é um Z cujo valor é igual a essa soma.
A soma desses dois, né? O Z vai aumentar, porque eu estou subindo, e a pressão vai diminuindo até chegar a zero. Isso significa que, através desse nível, dessa altura aqui que subiu, a gente consegue indiretamente medir a carga piezométrica. Por isso esse cara aqui é chamado de piezômetro. É a maneira mais prática e mais simples que tem de medir pressão num ponto. Indiretamente medir energia, né? É através de um tubo vertical ligado ali, você vê até que nível chega a água. Então vamos supor que no laboratório a gente mediu, deu 4,12 metros num ponto, e num ponto mais à frente deu um pouco menor, 1,19. Né? Por que deu menor? Até bastante menor. Porque tem perda distribuída, de A até B teve perda. Como aqui é o ponto da linha piezométrica no A e aqui a linha piezométrica em B, se eu ligar os dois eu vou ter a linha piezométrica. Está aqui. Ou seja, rapidamente e facilmente em laboratório a gente consegue obter a linha piezométrica da tubulação com os piezômetros. Agora vamos supor que teve um piezômetro em C e em D, tá? Medindo também. Então a gente tem a linha piezométrica antes e a linha piezométrica depois dessa transição. Ele pede para esse problema aqui calcular o valor de K. Bom, a gente sabe que pela continuidade V1 A1 é igual a V2 A2. A V2 foi dado 3 metros por segundo, então V1 a gente calcula aqui vai dar 12 metros por segundo. A velocidade maior porque a área aqui é menor. Agora, o que eu preciso saber é esse degrau, né? Então vamos fazer um desenho prolongando uma linha e prolongando a outra. Agora a pergunta é, eu vou calcular o degrau da linha de energia desse lado ou desse lado? Do lado esquerdo ou do lado direito? A resposta vem baseada no referencial que a gente falou que ia adotar para o V ao quadrado sobre 2G da fórmula da perda de carga. É K vezes V ao quadrado sobre 2G. Só que o V que eu uso é o V maior, a maior velocidade. A maior velocidade está desse lado, pessoal. Então é aqui que eu vou medir o degrau. É do lado da maior velocidade. Porque o K que eu vou obter é referente à maior velocidade, ou menor diâmetro. Beleza. Agora o problema é geometria, pessoal. Eu já sei o que eu quero. Quero a diferença de altura entre essas duas linhas nesse ponto aqui. É um problema geométrico. Agora, um problema geométrico a gente pode resolver dando a abordagem de hidráulica. Dando a abordagem de hidráulica, o que a gente tem aqui é esse J antes. O J é perda de carga unitária. J1 do trecho antes da transição é perda sobre comprimento. A perda de A até B foi 4,12 menos 1,19. E o comprimento é 1,5 metros. Então, com isso, a gente calcula. O J ele é adimensional, porque é energia sobre comprimento. E energia é medida em metros, na forma que a gente usa mais. Então, cortou metro com metro, dá adimensional. Porém, para simplificar, ou para ter uma denotação física, não só matemática, a gente coloca metro por metro. Por quê? No numerador, eu estou falando metro de energia. E no denominador, estamos falando de metro de comprimento. Então, o usual, mais elegante, é denotar metro por metro. Esse é o J1. E o J2, a gente faz um procedimento parecido. É o delta que teve do ponto C até o ponto D. 6,90 menos 6,71. E o comprimento de 3 metros. Então, daqui sai um J. J bem menor, claro, porque o diâmetro é maior, a perda de carga unitária é menor. Só que eu quero o H1 e o H2 para fazer a diferença e descobrir o HL. O H1 ele vai ser o quê? Bom, perda de carga num ponto, ou melhor, a carga, a energia num ponto, vai ser a energia num ponto anterior menos o que a gente perdeu até lá. Então a gente pode fazer o H1 como sendo a energia no ponto B menos o que a gente perde de B até esse ponto, que é a perda de carga unitária vezes o comprimento. O comprimento de B até esse ponto é 3 metros. Então, J vezes 0,3. 3 metros? Não, perdão, 0,3 metros. Então, J vezes 0,3. Eu tenho tudo isso. Eu tenho HB. E tenho J e tenho 0,3. Na verdade, HB é energia em B.
Então seria a piezométrica, que vale 1,19, mais a cinética, que é V ao quadrado sobre 2G. A gente tem o V, calculou, dá esse valor. A energia, unidade, metro. Agora falta o H2, para a gente chegar na diferença. O H2, então, vai ser a energia no ponto C, mais o que a gente perde indo desse ponto até o C. Então, HC mais J2, que é a perda de carga unitária desse lado aqui, vezes o comprimento daqui até C, que é 0,6 mais 3, dá 3,6. Então, fazendo essa conta, somando a carga cinética, porque 6,9 é a piezométrica. Para chegar na energia, tem que somar a cinética. Vai dar 7,38 metros. Agora é só correr para o abraço, pessoal, porque a gente quer o HL, que é a diferença. Fazendo a diferença, H1 menos H2 vai dar 0,57 metros. Mas o que eu quero, na verdade, o que o problema pediu foi o K. E ele é relacionado nessa forma, que dá a perda localizada igual a K vezes a cinética. É só substituir. O K, então, vai ser 2GHL sobre V1 ao quadrado. Lembrando que a gente usa nessa forma sempre a maior velocidade. Maior velocidade é V1, é 12. Então, jogando aqui, a gente tem tudo, vai dar um K de 0,078. O K é adimensional. Observa que deu um valor de K bem pequeno, né, pessoal? O valor é pequeno de K. Porque é uma transição gradual. Não é aquela transição brusca que a gente fez a solução analítica dela. Era uma transição brusca. Essa aqui não, é gradual. Então, obviamente, um K bem menor. A ligação entre dois reservatórios abertos, cujos níveis d'água diferem em 12 metros, é feita através de uma tubulação em aço soldado liso. E aí economizou o nosso trabalho de olhar nas tabelas, nos livros, a rugosidade absoluta, para esse caso, 0,1 milímetro. E a tubulação, o diâmetro dela é de 6 polegadas. Ressaltando aí que dá a entender que 6 polegadas é o diâmetro nominal. Então está aqui um esquemático, a tubulação A, e aí de cara a gente vai ter uma perda de entrada na tubulação. Nesse caso, como tem uma reentrada, né, um prolongamento da tubulação para dentro do reservatório, o K é 0,8. Esse é o caso típico, conforme comentado, de flanges. Depois vem um cotovelo de raio curto, K09, outro cotovelo e, por fim, a saída da tubulação. O desnível entre o reservatório A e B, 12 metros. Vamos reescrever os dados de entrada que estão no enunciado. A rugosidade, 0,1 milímetro. Ok. Mas outra coisa que a gente precisa é o diâmetro. E o que ele deu foi o diâmetro nominal, 6 polegadas. Lembrando que é uma tubulação de aço, para trazer do diâmetro nominal para o diâmetro interno, que é o que efetivamente precisamos nas equações de perda de carga, todas as equações da hidráulica praticamente, elas se referem ao diâmetro interno, que é onde efetivamente escoa o fluido. E aí como é que eu vou saber isso? Eu tenho que olhar em detalhes que tubulação é essa, para ver pelo catálogo do fabricante ou a norma específica, ver qual é o diâmetro interno para aquele diâmetro nominal. Bom, se tratando de tubo de aço para água, não só água, mas aplicações mais comuns, né, com tubo de aço. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas normas. Então, para aço carbono, em usos comuns, e esses usos comuns é que a tubulação é testada com pressão hidrostática de 5 megapascal. Para aplicações em saneamento ou de água em geral, esse tipo de tubulação vai atender. E aí aqui é dado o diâmetro nominal em milímetro e polegada, o correspondente diâmetro externo e a espessura. Agora observe que a espessura ela fica em função da classe da tubulação. Bom, para a aplicação que a gente está falando, que é para interligar dois reservatórios de água, os dois abertos, então a pressão nos reservatórios é a pressão atmosférica.
está falando de situação de baixa pressão. Consequentemente, vamos utilizar o tubo mais leve que tiver. Lembrando que o diâmetro era de 6 polegadas, então é o último aqui dessa lista. 6 polegadas, o mais leve que tem é o caso M, de médio. E aí vai ser a espessura da parede de 5 milímetros e, consequentemente, o diâmetro interno, sendo que o externo é 1,65, o interno vai ser 155 milímetros. Então é esse aqui que a gente vai usar nesse problema. A título de curiosidade, estou colocando aqui também os valores de norma para PVC em sistemas prediais. Então atende aí classe de pressão de 750 kPa. Então, fica com folga, né? Lembrando que 100 kPa é uma atmosfera, que vai dar aí 10 metros de coluna d'água. Então 750 são 75 metros de coluna d'água. Está com sobra aí para instalações prediais, né? A grande maioria. Então você tem aqui o diâmetro nominal, tanto em milímetro quanto em polegada, o diâmetro externo, a espessura e o diâmetro interno. E para aplicação em sistemas de saneamento, em redistribuição de água, por exemplo, aí a norma é outra, tá, pessoal? Porque as pressões podem ser maiores, né? Não é à toa. Quando você olha aqui, 750 kPa para sistemas prediais e para redistribuição de água, 1 megapascal, seria 1000 kPa, maior que o anterior. Okay? Uma curiosidade, quem olhar assim, PVC, aí tá de fofo. Né? Vai falar assim, pô, primeiro, quem está tendo o primeiro contato mesmo, nunca ouviu falar, o fofo vai falar, pô, esse tubo é fofo? Como assim? Ele vem com espuma por fora? Bom, quem conhece mais um pouco vai lembrar que fofo é uma abreviação que se utiliza para ferro fundido. Só que aí vai ficar mais confuso ainda, porque ele vai ler primeiro PVC, que é plástico, e depois fofo, que é ferro fundido. Aí, esse tubo é feito de quê? É plástico ou é ferro fundido? Bom, pessoal, isso aqui é o seguinte. Vamos lembrar que antigamente, né, a gente utilizava, era ferro fundido. Ferro fundido era estou falando de 50 anos atrás, era um material básico para qualquer tipo de instalação, de tubulação. Hoje, a prática é PVC. Muito mais leve, muito mais barato e durável. Só que muitas tabelas, muitas demandas, muitos procedimentos ainda se referenciavam aos valores, aos diâmetros de ferro fundido. E aí por isso foi criada uma linha e uma norma até específica para isso, que fala assim, é PVC, mas com um diâmetro equivalente a ferro fundido, com o mesmo diâmetro nominal. Então, se você pegar o diâmetro nominal desse PVC, ele vai ter equivalência, o tubo real ele vai ter equivalência ao que seria o tubo de aço com o mesmo nominal. Aí alguém pode falar assim, pô, professor, mas estou vendo aqui que as diferenças são pequenas. Isso aqui vai fazer diferença? Vai ser importante? Eu posso jogar logo o diâmetro nominal? Bom, vamos fazer um teste. Então a minha pergunta é, se ao invés de usar o diâmetro correto, que é o interno, se eu utilizar o diâmetro nominal, quanto que eu vou estar errando? Então eu vou fazer isso em termos relativos. Eu pego o diâmetro que eu vou usar, aqui nesse caso nominal, que é 100, e dividir pelo que eu deveria utilizar, que nessa primeira linha é 108,4. Então eu estou errando em mais ou menos 8%, porque aqui está 0,02. Estou errando em 8% o tamanho do diâmetro. Não é um erro absurdo, mas quando a gente joga na forma de Arrhenius, isso vai ser elevado a 4,87. E aí quando a gente eleva a 4,87, no resultado final, isso se traduz em 0,67, que significa mais ou menos 33% de erro. O que a gente queria mesmo? Saber qual diâmetro interno utilizar, sendo que o nominal da questão era 6 polegadas. 6 polegadas para usar para água, né, uso geral assim, de água, 6 polegadas, 155 milímetros. Voltando ao problema. Além disso, o comprimento é de 450 metros. O comprimento total aqui.
ele pede para calcular a vazão transportada em regime permanente. O regime permanente é que há equilíbrio. Se há equilíbrio, a gente pode utilizar as equações que vimos aqui. A equação que diz que a energia no ponto 1, no caso aqui a gente pode definir como reservatório A, é igual a energia no ponto 2, reservatório B, mais o que reduz, o que se perde entre 1 e 2. No ponto 1, a energia ou a carga de pressão, carga cinética e cota topográfica, no ponto A. Mesma coisa para o ponto B. E a perda, teoricamente, pode ter turbina, bomba dando energia e perda por atrito e perda localizada. As pressões nos reservatórios são nulas. As pressões manométricas, porque eles estão abertos. Se estão abertos, a pressão é atmosférica ou manométrica nula. Se eu estou considerando o topo do reservatório A e o topo do reservatório B, as velocidades são nulas. Não tem turbina e não tem bomba. Então, isolando aqui, a gente tem que a perda de carga é a diferença entre níveis. Isso aqui, daqui para frente, pessoal, vocês já podem assumir de cara. Tem a ligação entre dois reservatórios, a perda tem que ser igual à diferença de nível entre reservatórios. Bom, isso aqui a gente chegou nessa conclusão olhando do ponto de vista energético, né, que é o global. Agora, ao longo da tubulação, essa energia vai ser perdida pela perda distribuída e localizada. Então a gente vai ter que somar a distribuída, que é a unitária J, vezes o comprimento, mais a localizada. Então isso vai dar, como o diâmetro é sempre o mesmo, o J é constante. Então passa para fora, fica só J vezes o comprimento total. Diâmetro constante, a velocidade é constante. Então esse V a gente pode passar para fora também e ficar vezes o somatório de K. Então vamos lá. O que eu quero? Eu quero a vazão. O enunciado pede a vazão. O que está mais perto de vazão aqui nessa equação é a velocidade. Então vamos isolar a velocidade ao máximo que der. Lembrando que essas somas localizadas, eu vou ter a entrada em tubulação, 2 cotovelos e uma saída. Então fica 0,8, 2 vezes 0,9 mais 1, dá 3,6. Substituindo e isolando o V, com os valores que nós já temos, 2, o G, o ΔZ que é 12, o comprimento do tubo 450, o diâmetro 155 milímetros, lembrar que aqui a gente joga tudo no SI, e o somatório de K 3,6. A gente tira o raiz do numerador e fica com isso. A gente ficou meio que travado aqui no F. Por quê? Porque F é fator de atrito, que é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. O Reynolds, por sua vez, depende da velocidade. Então a gente cai num problema implícito. A velocidade está tanto aqui dentro do F quanto fora do F. Consequentemente, a gente não consegue resolver analiticamente. O procedimento padrão para resolver essa equação, esse tipo de problema, é por iterações. Agora, a gente precisa de mais uma equação que relacione o fator de atrito com a velocidade. Uma das mais conhecidas é a do Suomi-Jain. Suomi-Jain, então, dá o fator de atrito explicitamente, em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, a queridinha aí, a que a gente vai usar mais é a Suomi-Jain, porque ela tem uma precisão muito boa para uma grande faixa, uma grande variedade de regimes de escoamento. Então, Suomi-Jain, voltando para o problema, está aqui o Suomi-Jain. Agora vamos montar nossa tabela iterativa. A nossa tabelinha de iteração vai ser baseada nisso. A gente já pode calcular a rugosidade relativa, tá? Que é ε sobre d, deu 0,00064. E vai entrar aqui, para quem está se perguntando, para que isso? Rugosidade relativa entra no cálculo do fator de atrito, conforme a teoria já previu. O fator de atrito é a função da rugosidade relativa e Reynolds. Então, nossa tabelinha vai assim. Eu vou ter a velocidade. Com a velocidade eu calculo o Reynolds. Com o Reynolds eu complemento para calcular o fator de atrito.
E aí, com o fator de atrito, a gente volta aqui e recalcula a velocidade. Beleza. Só que todo procedimento iterativo ele precisa de um palpite inicial. E aí? O que vocês sugerem como estimativa inicial para a velocidade? 1. Tá bom, mas só porque você falou, hein? Então vamos começar com 1. Tá aqui, 1. Então com esse valor de velocidade, a gente calcula o Reynolds. ρVd sobre μ. Você já sabe qual é a massa específica da água, você já sabe qual é o μ, que é a viscosidade. Só jogar aqui. Com esse novo Reynolds, a gente realimenta aqui o fator de atrito e recalcula ele. Na verdade, calcula pela primeira vez aqui, essa iteração 1. Deu 0,0201. Ok. Agora vamos pegar esse valor, substituir nessa expressão e chegar no novo valor de velocidade. Lembrando que essa expressão ela veio, né, da equação do equilíbrio energético. Então, respeitar essa equação, em outras palavras, significa alcançar o equilíbrio, que é o regime permanente. Bom, então jogando esse valor de f aqui, nós vamos chegar numa velocidade de 1,94. Com esse novo valor de velocidade, a gente recalcula o Reynolds e o fator de atrito, por essa expressão, passa a ser 0,0191. Mais uma vez, joga nessa fórmula e aí chega na velocidade de 1,99. E a gente percebe aqui nitidamente que nesse momento alcançamos a convergência. O que é convergência? Convergência é quando o valor calculado numa iteração é muito próximo do valor calculado na iteração anterior. Então, posso fazer mais n testes aqui que vai dar o mesmo valor. Ou seja, a velocidade é essa daqui, 1,99. Se alguém quiser fazer o teste de novo, vai ver isso. Outra maneira da gente verificar isso é através do diagrama de Moody. Então você tem aqui esse número de Reynolds para essa rugosidade relativa. A gente dá uma olhadinha. Número de Reynolds, rugosidade relativa e o valor. A gente poderia fazer esse processo iterativo também olhando o diagrama de Moody. Mas, como hoje o engenheiro quase sempre tem em mãos uma ferramenta computacional, acaba sendo muito mais prático calcular do que fazer graficamente. Da velocidade, a gente calcula a vazão, que é efetivamente o pedido do enunciado. Né? É velocidade vezes área. A área é π diâmetro ao quadrado sobre 4. E isso vai dar 0,0375. Como jogamos tudo no SI, vai dar a vazão no SI também, que é metro cúbico por segundo. Não é uma unidade usual para tubulações. Tubulações a gente vai preferir o litro por segundo ou metro cúbico por hora. No caso litro por segundo é mais fácil converter. Só multiplicar por 1000, porque um metro cúbico tem 1000 litros. Então dá 37,5 litros por segundo. Bom, agora vamos resolver pelo EPANET. Então está aqui a interface dele, também é bem simples. Tem alguns menus aqui, a barra de ferramentas. O que é mais importante nessa barra de ferramentas é essa última seção aqui. Primeira coisa é um nó. A gente vai ter que sempre usar um nó entre um tipo de elemento e outro. Reservatório de nível fixo, que é um reservatório que o nível d'água está sempre constante. Reservatório de nível variável, caso você queira considerar o volume diminuindo, então baixando o nível d'água. Trecho, que são tubulações, bomba, válvula e texto para ilustrar aí, para representar melhor a sua rede. Tá? Então vamos lá, vou começar aqui? Vou começar botando os contornos do meu problema, que são os reservatórios. Reservatório A e reservatório B. Eu vou clicar aqui nesse adicionar RNF, que é reservatório de nível fixo. Então cliquei nele. Vou clicar num determinado ponto,
acima e na esquerda e outro abaixo e na direita. Já respondendo de antemão, da maneira default aqui que a gente vai resolver, não importa onde a gente clica. A gente não vai utilizar isso para nada. Mas o EPANET ele tem a opção de você jogar o mapa por baixo e ir clicando por cima do mapa. Então, automaticamente ele pega os comprimentos dos trechos a partir da coordenada que você clica. Você pode fazer isso. Mas não é assim que vem na configuração padrão default dele. Na configuração padrão não interessa onde você está clicando. Isso aqui é só um esquemático. Bom, depois que eu coloquei os reservatórios, a gente vai colocar um nó. Porque tem que ter pelo menos um nó. Isso é uma questão do método, da programação, da maneira como eles implementaram o código. Pelo menos um nó tem que ter. Então, vou colocar um nó aqui. Um ponto qualquer, está lá o nó. O nó é esse primeiro aqui, adicionar nó. Agora vamos aos trechos. Então, eu vou do primeiro reservatório até o nó. Foi um trecho. Agora eu vou do nó até o segundo reservatório, é outro trecho. Agora vamos às propriedades. É só clicar nessa setinha aqui e dar um clique duplo em cima do primeiro reservatório. Ou, se vocês preferirem, vocês podem vir aqui no navegador da direita, entre o tipo de elemento, escolher reservatórios, e aí dar um duplo clique no reservatório 1. Qual é a única coisa que eu vou desenhar aqui no reservatório? É a carga dele. A carga dele é a altura em que ele está. Ele está 12 metros acima do B. Então, vamos botar 12 no reservatório A. Agora eu clico lá em B e deixo 0, que é o default. Beleza, reservatórios foram. Agora vamos aos trechos de tubulação. Esse primeiro trecho aqui, ele é um trecho que existe só porque o programa exige pelo menos um nó. Tem que ter um nó. Então, esse primeiro trecho, pessoal, aqui eu cliquei aqui no primeiro trecho, dei um duplo clique nele. Ou então a gente pode vir aqui em Pipes e dar um duplo clique no Pipe 1. Ele é um trecho que está ali só para constar. Okay? Então, eu vou botar um comprimento bem pequenininho para ele, 0,001, para ele não impactar no meu resultado. E bota um diâmetro bem grande também, 500 milímetros. Aí a gente pode ficar tranquilo quanto a ele. A rugosidade, a gente vai botar a rugosidade epsilon. Então é 0,1 milímetro. Agora eu vou dar um clique no segundo trecho. Aqui, Pipe 2. O Pipe 2, aí vai aparecer aqui o length. Aí o comprimento dele, eu vou colocar o comprimento total da tubulação, que é 450 metros. Uma desvantagem do EPANET é que ele não aparece em unidade. Então você tem que saber de cabeça, tem que conhecer as unidades dele. Bom, o diâmetro é 1,55 milímetros e a rugosidade 0,1. Pronto, então nesse trecho aqui que realmente eu coloquei tudo. Esse primeiro trecho é um trecho dummy ali. É só porque o programa pede no mínimo um nó, consequentemente 2 trechos. Beleza, o que está faltando? Eu dizer qual equação que eu vou usar. Como é que faz isso? A gente vem aqui em Project, aí tem Analysis Options. Aqui em cima vai falar Flow Units. Então as opções tem GPM, G é galão por minuto. Então eu vou escolher aqui LPS, que é litro por segundo. Mas aí vocês, se quiserem testar outro, pode testar. Por exemplo, CMH é Cubic Meter per Hour, metro cúbico por hora. Aí depois vem a fórmula da perda de carga. Então, Flow Units, a gente vai colocar LPS, de litro por segundo. E a fórmula da perda de carga, repara que aqui já vem default de Hazen-Williams. O programa é dos Estados Unidos, eles puxam a sardinha para o lado deles. Hazen-Williams é uma fórmula desenvolvida nos Estados Unidos e por isso eles usam muito. Mas eu já falei bastante aqui sobre os cuidados que a gente tem que ter ao utilizá-la. Vamos utilizar então Darcy-Weisbach, DW, que foi a utilizada para resolver o problema. Foi a forma de Darcy. Ok,
Então aqui eu vou... É bom dar um Enter quando coloca aqui. Às vezes você troca clicando aqui, mas aí clica no X ele não vai. Então é bom dar um Enter. Tá? Escolhe a opção que você quer e depois Enter. Ok, agora eu vou fechar. Bom, informamos tudo. Né? Entramos com as cotas do reservatório, 12 e 0. Entramos com o diâmetro, comprimento e rugosidade da tubulação. E depois definimos qual equação e sistema de unidade. Feito tudo isso, pessoal, tem um raiozinho aqui que é o Run, que é justamente para calcular. A gente aperta aqui o Run e ele dá essa mensagem. Run was successful. Algumas vezes, né, pode acontecer de dar erro. Né? Erros aqui nesse momento normalmente se referem ao erro de entrada de dados. Não atentou à unidade, né, tem que tomar cuidado. Na hora de entrar aqui com a rugosidade, se eu estou utilizando a fórmula de Darcy-Weisbach, é rugosidade mesmo. Mas se eu estou utilizando a fórmula de Hazen-Williams, é o C, é o coeficiente de Hazen-Williams. Aí repara que os valores são muito diferentes. Né? Darcy vai ser a rugosidade em milímetro, então 0,1 milímetro. E Hazen-Williams vai ser o coeficiente de Hazen-Williams que vale 100, 100 e pouco, 90, 80, enfim. É um valor 1000 vezes maior. Então, se confundir isso aqui, provavelmente vai dar mensagem de erro. Bom, e o resultado? Tem várias maneiras de plotar resultado. A mais prática, mais rápida, é você dar um duplo clique num trecho de tubulação, rolar para baixo e pronto, está aqui. Então ele deu a vazão, a velocidade, unit head loss, isso é perda de carga unitária, tá pessoal? Isso aqui não é o H, isso aqui é o J. E esse é um problema da tradução. Como é que eles traduziram? Se você olhar o EPANET em português, então se vocês olharem em português, aqui embaixo, ele fala perda de carga. Pô, mas foi um... Eles suprimiram uma coisa importante. É unit head loss. Ou seja, seria perda de carga unitária. Então muita gente olha esse número achando, pô, é perda de carga. Não é, é perda de carga unitária. Pessoal, voltando aqui, o objetivo era comparar resultados. Né? O resultado que a gente teve fazendo a iteração manual foi 37,5. E no EPANET, 38,92. Por que não deu igual? Porque eu não entrei aqui com o valor da perda de carga localizada. Vamos lembrar que nós temos um total aqui de somatório de K igual a 3,6. Como é que a gente faz isso no EPANET? A gente entra nas propriedades do tubo e vemos aqui que tem um item chamado Loss Coefficient. Na versão em português, vai estar aqui com o nome de coeficiente de perda de carga singular. Então vamos entrar com esse valor, que é 3,6, rodar, e agora o resultado deu bem próximo, 37,68, ou 37,7 contra 37,5. Realmente era para ser praticamente o mesmo valor, porque nós utilizamos a mesma fórmula, né, de Darcy-Weisbach, e o EPANET ele também utiliza o método iterativo, conforme a gente fez aqui manualmente. Vamos agora ao método do comprimento equivalente. Qual é a ideia aqui do comprimento equivalente? É tentar simplificar esse cálculo, porque pela fórmula anterior, mesmo que eu tivesse o J calculado, vamos supor que eu pego o J num ábaco, ou numa planilha que já calcula direto o J, aí é só multiplicar pelo comprimento e ter a perda de carga. Só que quando eu tinha perda de carga localizada, pelo método do K, eu tinha que calcular a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G. E muitas vezes o que tem não é o V, é o Q, é a vazão. Então, não é prático, não é a opção mais prática. E aí vem a ideia de fazer o seguinte, olha,
Com um joelho, uma curva, um T, uma válvula, eu tenho uma determinada perda de carga. Qual seria o comprimento de tubulação que me daria a mesma perda de carga? Aqui que está o grande catch jump dessa metodologia. Então eu vou lá e substituo aquela conexão, aquela singularidade, por esse tubo com o seu comprimento equivalente. Qual a vantagem disso? Quando eu for calcular a perda de carga, é como se eu tivesse só tubo. Então o que eu vou colocar ali na fórmula é um comprimento total vezes o J, pronto. Você não precisa lidar com a fórmula kV² sobre 2G. Então a ideia é essa. Qual é a desvantagem dela? Qual é a limitação? Se eu estiver fazendo análise permanente, ok, porque a quantidade de massa não vai interferir em nada, eu não tenho aceleração. Mas se eu estiver fazendo análise transiente, aí não posso fazer isso. Mas para análise permanente, que é a maioria dos cálculos nossos, não tem problema. Matematicamente falando, o que a gente quer é que a perda de carga localizada seja igual à perda distribuída de um duto com comprimento equivalente. Então, a perda localizada é a fórmula K vezes carga cinética e da distribuída a fórmula de Darcy-Weisbach, F sobre L, F vezes L sobre D vezes V² sobre 2G, que é a carga cinética. Bom, aqui a gente pode cortar a carga cinética, que está dos dois lados, e aí isolar o que nós queremos efetivamente, que é o comprimento equivalente. Ou seja, o comprimento equivalente, dividido pelo diâmetro do tubo, vai ser igual ao K daquela singularidade, de acordo com a tabela que eu mostrei para vocês, dividido pelo fator de atrito. E aqui, nesse momento, a gente pode dar uma desanimada, porque a gente percebe que o comprimento equivalente ele vai ser dependente, função do fator de atrito. E o fator de atrito, por sua vez, varia com o número de Reynolds. Ele é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Não só do tipo do tubo, que é o que está representado aqui pela rugosidade, também do Reynolds. Por sua vez, o Reynolds depende da velocidade, que depende da vazão. Resumindo, isso significa que o comprimento desse duto equivalente iria variar com a vazão. Se a vazão maior ou menor, eu teria comprimentos diferentes. Isso não seria prático. Porém, quando a gente olha lá para o gráfico, do diagrama de Moody, a gente observa que, essas linhas aqui representam o comportamento do fator de atrito. Para essa região aqui, que é a maior parte do gráfico, essas linhas são horizontais. Significa o quê? Que variando o número de Reynolds, que é o que está no eixo das abscissas, a gente não tem variação no fator de atrito. Então, aí realmente o fator de atrito fica constante para um determinado tubo, rugosidade e diâmetro. Eu tenho um fator de atrito constante. Então, aqui que está o catch jump de boa parte aí de soluções simplificadas. É assumir um fator de atrito constante, não variando com o número de Reynolds. Mas é importante ressaltar que isso é verdade para a maior parte do diagrama de Moody, mas conforme a gente se aproxima aqui, vai diminuindo o número de Reynolds ou vai abaixando a rugosidade, a gente entra numa região que isso não é verdade, que eu vario o número de Reynolds e o fator de atrito muda. Ou seja, essa estratégia de adotar um fator de atrito constante, ela é limitada. Ela pode dar um erro considerável. Bom, então a gente pode considerar assumir o F constante para uma boa parte aqui do diagrama de Moody. E com isso, a gente chega à conclusão que o L sobre D seria constante. Passando o D para o outro lado, significa que para um determinado diâmetro, o comprimento equivalente é constante. Isso aqui é válido para boa parte do diagrama de Moody, mas muito escoamento vai ficar aqui fora dessa região. Então, esse método comprimento equivalente, ele é limitado, ele é aproximado. Você quer fazer um cálculo preciso, esquece isso. Vai pelo K. Outro detalhe importante que aí você vai falar assim, esse comprimento equivalente, ele vai ser função
do fator de atrito, que por sua vez é função do material. Aí você fala, poxa, professor, mas isso é inconsistente, porque eu falei lá no início que a perda de carga localizada não depende do material, ela depende da geometria. Se é uma curva, joelho, T, válvula, não depende do material. Mas aqui a gente chegou à conclusão que o comprimento equivalente vai depender do material, porque depende do fator de atrito. Sim, porque eu estou comparando com um determinado trecho de tubo, comprimento de tubo. Então eu tenho que saber que tubo é esse, tá bom? Mas não significa que a perda localizada depende do material. Não, significa que o duto com aquele comprimento equivalente depende do material. Bom, e aqui tem, no livro do Porto, mostra aí para diversos tipos de conexão de acessório, considerando o tubo metálico, né, e aí vai ferro, aço, ferro fundido, ferro galvanizado, essa relação, esse comprimento equivalente. Para tornar mais prático ainda, aí sim chegar ali no nível de praticidade que a engenharia de projeto precisa, a gente tem essas tabelas. Essa aqui é recomendada pela NBR 5626 de 1982. Essa NBR já foi atualizada e agora atualizada 2 vezes. Na última atualização, essa tabela está bem menor, ele não dá tantas recomendações. Então aqui para aço, né, tubo de metálico, enfim, de uma maneira geral, a gente olha ali, olha, uma curva, ela tem uma perda pequena. Mas você vê aqui, ó, 0,3, 30 centímetros, meio metro, coisa pequena. Agora, a gente tem lá aquela registro de globo, né, 6 metros de tubulação. Isso para uma tubulação de 20 milímetros, né? Bem significativo. Aqui é bem interessante, uma das coisas que eu acho relevante esse método é você comparar para ver se é impactante ou não a perda localizada. É somar os comprimentos equivalentes e comparar com o comprimento real de tubo. Aí, para isso é bem válido, tá? Independentemente do que você vai fazer depois, para isso é bem válido. Bom, esse é para aço. E para PVC? Bom, PVC aí é outra tabela, porque lembra que se eu vou comparar com um determinado comprimento de tubo, eu tenho que saber qual é o material do tubo. Aí temos essa tabela. Okay? Também, do mesmo jeito, para diferentes diâmetros e conexões, tipos de acessórios, você tem aqui um determinado comprimento equivalente. Vamos fazer esse probleminha aqui. O método comprimento equivalente é muito utilizado em instalações prediais, tá? Porque instalação predial tem muita conexão, você precisa de um método rápido e prático de resolver e, por outro lado, não exige tanta precisão. Vamos lá. A instalação hidráulica de um banheiro com tubulação em PVC soldável, diâmetro nominal de 20 milímetros. Tá? E aí tem aquela tabela. Fica legal que eu assisto depois essas aulas no YouTube. Aí tem uma vozinha de um bebê, né? Eu fico imaginando daqui uns 20 anos eu assistir lá essa aula no YouTube, 10 anos, sei lá. Eu vou mostrar pra ele, falar, adivinha quem é que tá falando aí? Vai ficar com vergonha. Isso. Papai. Depois fica com vergonha, na adolescência. Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês a tabela que compara diâmetro nominal com o diâmetro interno. Aqui para a gente, né, perda de carga, nós queremos o diâmetro interno. Às vezes o diâmetro interno é muito próximo do nominal, principalmente para tubos maiores. Você vai aumentando o tamanho do duto, essa diferença vai ficando proporcionalmente menor. Mas para tubos pequenos, isso aqui pode ser bem impactante. Eu já fiz essa conta com vocês e mostrei. É importante atentar. E aí está aqui a figura dessa instalação. Aqui a gente tem uma coluna de distribuição. Você desce uma coluna atravessando todas as unidades daquela coluna ali. E em cada unidade, né, cada apartamento, enfim, você deriva para fornecer. Né? Aí vai ter uma coluna para o banheiro, outra para a cozinha. Aí derivou, aí daqui do ponto A para frente, a gente está dentro do banheiro. Aí já tem um joelho aqui, um registro. Esse registro seria um registro geral, aqui que a gente fecha para fazer manutenção, trocar um outro registro, trocar uma tubulação que furou. Você vai lá pendurar um porta-papel, né? Aí vai furar e tem a sorte de furar exatamente onde está o tubo. Né? Já fiz isso, pessoal. Já fiz isso. E o curioso é que aí, quando eu chamei o cara
O apartamento estava na garantia ainda, né? Eu chamei o cara e o cara falou, pô, vocês não viram que aqui tinha um tubo? Eu falei, pô, eu fui olhar na planta, pô, eu sou engenheiro, né? Antes de furar, eu falei, pô, vou olhar a planta para saber onde passa o tubo e não furar onde passa o tubo. Olhei a planta exatamente, porque eles fornecem hoje em dia essas plantas. Fui lá medir e falei, não, o tubo está aqui, dá uma diferença de uns 20, 30 centímetros de onde o tubo deveria estar. Eu falei, pô, com margem de segurança, vou furar aqui que tá tranquilo. Pô, furei, veio água na minha cara. O que que acontece, pessoal? Poxa, você faz a planta e fala, eu quero que construa assim. Só que na hora de construir, o bombeiro hidráulico, ele pode ser que na hora ele faça mudanças, porque ele quer ou talvez porque tenha tido algum motivo. Por isso, pessoal, existe o projeto e existe o as-built. O as-built é muito importante em obras de engenharia, que é você pegar, beleza, eu queria construir isso assim, foi previsto assim. Aí teve motivos diversos, foi construído assado, né, de outro jeito. Como é que ficou no final das contas? O nome disso é o as-built, é fundamental, porque o projeto que me deram não era assim. O curioso é que eu peguei e falei, bom, agora eu vou esquecer que eu sou engenheiro e falar, eu sou um professor bugiganga, né? Eu vou dar um jeito. Aí botei Durepox, acho que foi, Durepox. Peguei, coloquei Durepox, empurrei com chá de fenda e tal, fui ajeitando, fiz um monte de... Pô, e ficou show, pessoal, parou zero de vazamento. Quando o cara foi lá quebrar e abrir, ele falou, pô, tá perfeito, o que fizeram aqui não tá vazando nada, não tinha ficado bom ali. Depois eu dou essa aula aí pra vocês de como tapar furo com Durepox. Essa é uma aula mais prática, né? Uma coisa mais empírica. Bom, e aí você tem esse registro geral, aí tem um T aqui, uma derivação, sei lá, para um sanitário, depois outra derivação aqui para um lavatório, e aqui sobe para o registro do chuveiro, finalmente lá, com outras conexões. A gente olha lá na norma 5626, ela fala que, olha, a vazão de chuveiro de 0,2 litros por segundo, é um valor aí de projeto. Qual deve ser a pressão imediatamente após a derivação da coluna de distribuição, que é o ponto A, está aqui, se a pressão mínima exigida pelo fabricante do chuveiro é de 1 metro de coluna d'água. Então, o mínimo de pressão para ter aqui em B é 1 metro de coluna d'água. Considere que os registros no caminho entre A e B estão totalmente abertos, enquanto os demais estão totalmente fechados, ou seja, esse e esse daqui estão fechados, e esse outro aqui estão abertos. Calcule de maneira mais simplificada possível. Isso aqui é um fluxograma que eu mostrei para vocês na aula anterior, que fala, beleza, tem que calcular a perda de carga. Qual fórmula eu uso? Um monte de fórmula, né? Então, quando eu falo assim, eu quero calcular da maneira mais simplificada, significa que a perda de carga distribuída vai ser com fórmula empírica. As fórmulas empíricas são mais práticas. E, em termos de perda de carga localizada, pelos comprimentos equivalentes, são mais práticos. Então vamos lá. O que a gente tem aqui de informação? A tubulação PVC, diâmetro interno 17. Vazão 0,2 litros por segundo. A pressão em B tem que ser de 1 metro por coluna d'água. E qual vai ser a pressão em A? Beleza. Então de A até B eu tenho, na verdade, o problema pede a pressão em A. Então esse é um ponto importante, eu tenho que estar. E em B é exigido que a pressão seja de 1 metro por coluna d'água. Então eu tenho informação em B. Ou seja, eu quero um dado em A e tenho um dado em B. Então esses são os pontos óbvios, naturais aí para escolher. Então de A até B, o que a gente tem? De comprimento de tubo real, 2 metros mais 0,4 mais 3 mais 1,4. Então soma esses comprimentos reais. Comprimento real de tubo, 6,8 metros. E de equivalente? Bom, nós temos 1, 2, 3 joelhos. 3 joelhos. Mais 2 registros abertos. Aqui tem 1 T de passagem direta. Pessoal, direta é quando não tem mudança de direção. E 1 T de saída lateral, que é o que tem mudança de direção. Agora é só a gente ir na tabela e pegar o valor de cada um deles para PVC
com um diâmetro nominal de 20. A gente vai lá na nossa tabela. Então, é PVC, é essa tabela. Por exemplo, joelho 90 graus é 1,1. O T direto 0,7. O T lateral 2,3. E existe também um registro de gaveta aberto, que é 0,1. Então, beleza. Então, vamos completar com esses valores. E aí, somando, vai dar 6,5. Só vejam como é importante a perda localizada. Antes era difícil, olhando para o K. Fica difícil comparar o K com o que essa perda localizada vai ser para tudo. Aqui, nesse método comprimento equivalente, tem essa grande vantagem. A gente vê que é muito próximo, né? Quase igual aí a parcela de perda distribuída e a parcela de perda localizada. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, desprezar as perdas localizadas num problema como esse. Né? Beleza. Então, o total para a gente aqui, sendo tubos e comprimentos virtuais, tubos reais e virtuais, o total é 13,3 metros. Ok, seguindo. Qual o próximo passo? Já tem o comprimento. Vai ser ótimo se a gente tiver agora a perda unitária, que é o J. A perda unitária vai depender da fórmula. Né? Vou utilizar que fórmula? Pessoal, vamos lá. O problema falou da maneira mais prática. Maneira mais prática significa fórmula empírica. Então esquece da CIA. Da CIA é mais complicado, dá mais trabalho. É o mais preciso, mas dá mais trabalho. Então, nesse caso, instalações prediais, não é requerida tanta precisão. Aqui. A gente fica na dúvida entre Hazen-Williams e Fall-Whipple. Qual é a diferença? O tamanho do diâmetro. Para problemas industriais, né, uma rede de abastecimento, uma adutora, um oleoduto, oleoduto não, perdão, esquece, é só para água. As fórmulas empíricas que a gente fala aqui é só para água, então esquece o oleoduto. Mas enfim, para adutora, redistribuição de água, diâmetros maiores ou iguais a 2 polegadas, alguns livros se arriscam a dizer qual o diâmetro exatamente. Então, enfim, para maiores diâmetros, Hazen-Williams. Para instalações prediais, ou seja, né, problemas residenciais, tubos de menores tamanho, é a Fall-Whipple. A Fall-Whipple, e aí a gente pega lá, vai no formulário, já tem lá a Fall-Whipple para PVC e para ferro, para metal. Né? No caso aqui para PVC é essa daqui, com esses coeficientes. A gente já tem a vazão, tem um diâmetro, só jogar aqui o valor no SI, tomar cuidado. Praticamente todas as fórmulas que eu coloco no formulário e apresento nas aulas, praticamente todas estão no SI. Se eu não falar nada, está no SI, pode ter certeza. Então, no SI, 0,2 litros por segundo é 0,2 dividido por 1000. E 17 milímetros também. Toma cuidado aqui à vontade que dá para cortar, dá de cortar esses 10 a menos 3 aqui. Não faça isso porque um está elevado a 1,75 e o outro a 4,75. Bom, calculando aqui, 0,0744 metros por metro ou 74 metros por quilômetro. 74 metros por quilômetro. É a unidade mais simpática. Beleza. Esse é o J. Tem o J e tem o L. Agora a gente consegue calcular a perda distribuída. Vamos equacionar a energia. Quando eu vou do ponto 1 até o ponto 2, eu perco um tanto de energia entre os dois. No ponto 1, em termos de carga, nós temos a pressão, né? O ponto 1, na verdade, é o A. Nós temos a carga de pressão, a carga cinética e a topográfica. Idem para o ponto B. Turbina e bomba não tem. A gente esquece esses dois. A carga cinética vai ser igual em A e B, porque é o mesmo diâmetro. Se é o mesmo diâmetro, pela equação da continuidade, temos a mesma velocidade. Então, corta esses dois. Nessa altura do campeonato, o que eu quero mesmo? Bom, tá resumido aqui. Alguém rindo aí, deve ser porque a aula está acabando, né? Gargalhada tão legal que a gente ouviu. Então, a carga de pressão em A é o que a gente quer, vamos isolar ela. E esse HP é o J vezes L. A gente tem tudo aqui, pessoal. Então, o PB é 1 metro, é a carga que a gente está pedindo lá no chuveiro, né? Ou seja, o fabricante pede. O Z de B
é a altura lá em cima. Se considerar a altura no ponto A 0, lá em cima vai ser 0,4 mais 1,4, que é 1,8. O J e o L nós já calculamos, então aqui sai 3,8 metros quadrados. O que vai acontecer se a gente tiver essa pressão aqui? O chuveiro vai funcionar bem. E aí vai rolar um banho.